O termo CLT tem cada vez sido usado como forma de xingamento, né? Como de forma pejorativa aí na boca dos adolescentes e estudantes aí nas escolas. Eu já tinha feito um vídeo, né, falando sobre isso e prometi fazer a segunda parte. E aproveitando que o assunto está fresquinho na minha cabeça, já está quentinho, eu vou dar continuidade no assunto e nesse vídeo a gente vai falar sobre as diferenças aí. Vou tentar fazer segundo o que eu penso, né? E não é, como eu sempre falo, não é a minha verdade, é só a minha opinião. Se você discorda, não concorda ou tem alguma coisa a acrescentar, os comentários ficam abertos aí à vontade, desde que você comente de forma respeitosa, né? E que venha agregar mais conhecimento, que a intenção desses vídeos é essa. Mas sem mais delongas, vamos lá. O que acontece? Como eu falei, o regime CLT foi criado para garantir e defender os direitos dos trabalhadores e também dar direitos e deveres para ambos os lados, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro vídeo para a gente comentar mais sobre esse assunto, uma vez que, pela falta de informação, as pessoas têm usado esse termo de forma pejorativa. CLT é aquela pessoa que trabalha fichado, né? Tem ali seus direitos garantidos, FGTS, o INSS, que é a aposentadoria, que serve para bancar auxílio se a pessoa tiver, né, algum problema de doença. A pessoa ela tem direito ao seguro-desemprego, né? Depois de um certo período de carteira assinada. E quando a pessoa sai, ela tem um acerto, né? Ela tem um acerto, evidentemente. Ela tem os outros benefícios, que é vale transporte, que é um dever da empresa fornecer, e tem a cesta básica, ou um vale alimentação também obrigatório das empresas. Ambos esses benefícios que eu falei são descontados na folha uma porcentagem. Algumas empresas também elas dão um seguro de vida, outros oferecem um auxílio saúde, um convênio médico, que ambos são descontados, a maioria são coparticipativos, são descontados da folha de pagamento. Ou seja, a pessoa eu ganho pouco porque eu tenho muito desconto, mas é porque o empregador também ele tem que bancar isso, ele não banca do bolso, né? Ele banca com o desconto do seu salário. Lógico que algumas coisas ele paga porcentagem, o cara paga uns 6%, a empresa paga 4%, ou ao contrário, né? A empresa 4, o empregador, o funcionário paga 6% e por aí vai. Mas isso impede que o empregador fique a Deus dará, né, em caso da demissão e outras coisas mais, né? A CLT garante direitos a sindicatos, a negociações e tudo que tem na CLT, que eu recomendo vocês a lerem antes de, né, tá criticando. Tirando isso, temos formas também de trabalhar como PJ, né? Que é uma forma também de trabalho, o contrato que a empresa faz. Geralmente a pessoa que trabalha como PJ ela tem que registrar um MEI ou uma empresa. A taxa de imposto PJ ela é um pouco menor em relação ao PJ, né? Porque eu esqueci de falar antes, quem trabalha CLT se receber acima de 2 salários, que é o regime de hoje, né? Ele paga o imposto de renda, e o imposto de renda eu acho que é sobre 27%, é bem alta a taxa, então você paga eu lembro que um salário de 5 mil, eu pagava quase R$ 500 ou R$ 600 de imposto de renda. Assim, é muito que você paga de imposto de renda para quem é CLT. Né? O governo cobra muito. E se você for PJ, as taxas são menor. Mas não chega a ser tão menor. A diferença é que a taxa de imposto cobrada para quem é PJ, ela é um pouco menor, né? Porque você paga INSS, ISS, que é o tributo federal, enfim. Então você paga. Em tese, quem trabalha PJ não deveria ter horário de largar, horário de pegar, não teria patrão, né? Eu digo em tese porque a maior parte das empresas não age assim, a maior parte das empresas elas querem tratar PJ como se fosse CLT, né? Elas só usam o CLT, não são todas, tá, gente? Mas usam o CLT simplesmente para poder, tipo assim, não ter que pagar os direitos, né? Paga o cara lá o salário na nota fiscal, o que foi combinado, e o cara não tem direito a nada. Só que eles querem que o cara trabalhe de 7 a 5, querem que o cara trabalhe depois da hora, que o cara trabalhe
do sábado, que o cara trabalha domingo sem ter nenhum tipo de reparação. Enquanto no regime CLT, né, o cara passou da hora, o cara recebe hora extra, né? Alguns lugares 50%, 20%, na construção civil, por exemplo, 100%. Então, cara, são diferenças gritantes que a pessoa deve analisar, né, muito bem antes de falar, ficar criticando, né? E para o vídeo não ficar muito longo, rapidinho sobre o autônomo. O autônomo é aquele cara que trabalha, ele faz o seu corre, ele compra seu produto, ele compra suas ferramentas, ele trabalha, ele paga suas contas, ele paga seus funcionários, ele se paga, mas também se ele adoecer, né, ele tá, né, dentro d'água, ele não tem como trabalhar, ele vai passar necessidade. Diferente do CLT, né? Como que eu falei primeiro, se ele adoecer, ele tem como recorrer ao INSS, que não é uma coisa perfeita, que tem muito problema, mas ele ainda tem essa tábua de salvação. Enquanto o cara é autônomo, ou o PJ, por exemplo, não tem esse recurso. Se ele adoecer, não pode trabalhar, a empresa simplesmente vai desligar ele, vai colocar outro no lugar, e ele vai ter que correr atrás do seu sustento aí, se virar ou ficar passando rolha até ele conseguir, né, se recuperar e voltar. Então, assim, gente, não adianta a gente querer, não é uma boa ideia a gente querer tirar direitos e apagar direitos que foram duramente conquistados, né? Principalmente porque negociação entre patrão e empregado não existe. E outra coisa, se depender da boa vontade da pessoa e do bom senso, é muito arriscado, né? As pessoas não estão nem aí para isso. As pessoas querem, ainda mais no Brasil, eles querem o que é melhor para eles, querem defender a parte deles. Se você depender disso, pode chegar, não é todo mundo, como eu digo, você pode chegar numa hora e a pessoa falar assim, olha, não tem nada, não tem combinado com você não, você pode ir embora, né? Não foi isso que eu combinei. E porque hoje contrato não vale nada no Brasil. Entendeu? É uma coisa assim, o cara descumpre um contrato e rasga isso da sua cara, acabou. Aí você tem que ir pra justiça, que é morosa, que é lenta. Então, assim, o ideal seria que a gente reforçasse o que tem, refinasse, mudasse alguma coisa, mas não abolisse, entendeu? Porque eu acho um retrocesso você, no Brasil, de repente, CLT ser tratado de forma pejorativa, ser xingado de CLT, como se fosse ruim trabalhar de carteira assinada. Não, você tem, infelizmente, muitos descontos, mas você tem uma carga de direitos que te defende muito grande. Enquanto os outros regimes, você está por si só, é você e Deus, entendeu? E depende do bom senso das empresas, dos empregadores, dos contratantes, dos clientes, para te remunerar. Né? Por exemplo, se você for PJ uma empresa, por exemplo, falar que não vai te pagar, até você receber isso, até você correr atrás, você já atrasou as contas, você já passou maior aperto, já passou maior perreio. Enquanto no CLT, os mecanismos, o sindicato, o Ministério do Trabalho, vai agir tudo a seu favor para poder você receber de forma mais rápida, vai punir a empresa. E nos outros casos? No caso autônomo é pior ainda. Quantos autônomos levam tomba aí de cliente que simplesmente fala, não vou pagar, vai atrás dos seus direitos e acabou. Você vai ter que provar que fez e tal e tudo. Brigar você e a pessoa, você não tem ninguém para te ajudar. O brasileiro, cara, tem que ser estudado e tem que, mais do que tudo, estudar. Infelizmente, porque faz umas coisas, cara, que sinceramente eu não entendo, entendeu? Desde quando ser CLT é uma maldição na vida de alguém, né? Então, assim, eu peço desculpas se o vídeo ter ficado longo, né? Mas peço que vocês assistam até o final, entendam, né? O que a gente está explicando, porque eu acho que a forma de explicar é uma forma da pessoa pegar conhecimento e daí ela pesquisar mais, entender, sabe? Antes de sair falando bobagem, criticando e falando besteira na internet, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, vamos tentar conhecer tudo antes de criticar.